Maria de Jesus, pregadora da verdade. Mais uma vez, a gente estamos entrando na Bíblia para nós ler versículo e para nós aprender junto. Meus ouvintes e meus irmãos, o tema da mensagem de hoje, os mercadores, eles choraram e se alimentaram de longe. Esse é o título da palavra que nós vamos trazer, que está Apocalipse 18. Nós vamos levar numa página todinha, vamos no começo ao fim. Eu peço para meus ouvintes, para meus irmãos, prestar muito atenção nessa palavra, compartilharem, que é para mais gente ver, para a gente aprender o significado. Caiu a grande Babilônia. Vamos começar. Depois de tudo isto, eu vi outro anjo descer dos céus, com grande autoridade, e a terra ficou brilhante com o seu esplendor. Depois de tudo isso, eu vi outro anjo descendo na terra, com grande autoridade e grande resplendor, e a terra ficou toda brilhante. A terra ficou brilhante e com seu resplendor. E a terra ficou brilhante com o teu resplendor. Ele deu um poderoso brando. Caiu a grande Babilônia. Ele deu um poderoso brando. Caiu a grande Babilônia. Ele gritou, tá, meus ouvintes e meus irmãos? Caiu a grande Babilônia. Agora a gente vamos ver qual Babilônia é que o anjo está dizendo que caiu, tá? Ela se tornou um esconderijo de demônios. Ela se tornou um esconderijo de demônio. Uma toca de espíritos imundos. E uma toca de espíritos imundos. E de toda espécie de aves e feras impuras. Toda espécie de aves. Ave, feras impuras. Ave, feras impuras. Então, meus ouvintes e meus irmãos. E detestável. Então, meus ouvintes e meus irmãos, essa palavra, o significado dessa palavra, quando fala todo tipo de aves, aves. E toda espécie de feras. Toda espécie de aves e de feras e de feras impuras e detestáveis. Jesus está falando que é o quê? Que o lugar dessa Babilônia que caiu está feras imunda e detestável. Isso é gente que não agrada a Deus. Quando fala feras imunda, aves, feras imunda e detestável, é gente ímpio que não agrada os olhos de Deus. Então Deus, aqui na Bíblia, não é eu que estou falando, é a palavra de Deus que está falando, que está revelando que Deus tem como impuro. Impuro é as pessoas que não agrada a Deus, que não faz nada para ele, que não tem o Espírito Santo. Então esses é que se torna impura para Deus, tá? Então vamos ver mais palavra. Porque todas as nações beberam do vinho mortal e tremenda imoralidade dela. Porque toda nação bebeu do vinho imortal, que tremia da imoralidade dela. Toda nação tomava do vinho mortal e tremia da imoralidade dela. Dela quem? Dela quem, meus ouvintes? Tem algo que a Babilônia está falando dela. Dentro de Israel que isso aconteceu. Vamos ver mais. Os governantes da terra se prostituíram com ela.
os governantes da terra se prostituíram com ela, né? Então já está falando aqui, quem eram esses governantes da terra que entraram em prostituição com ela? Ela, meus ouvintes, era o templo, era aquele templo lá em Israel, que foi o templo de Salomão. Quando o templo de Salomão caiu, os homens vieram e preparado por Deus e fez outro templo. Então, como fala ela, é o templo. O templo, se vocês olhar hoje, caiu a grande Babilônia, vocês vão olhar hoje que Israel está todo em pé. Israel já está todo, porque tudo em Israel já foi concluído, já foi levantado, né? Menos o templo e 3 cidades que tem em Israel que não vai ser construído nunca, e nem o templo, viu? Vamos ver mais palavras. E os negociantes do mundo todo se tornaram ricos com toda a sua vida luxuosa. E todos os comerciantes do mundo se tornaram ricos por causa da sua vida luxuosa. Quem era que tinha a vida luxuosa? A igreja. Porque a igreja de Israel, que foi ali o templo, a gente sabe que era muito ouro, era muito luxuosa. Tinha muitas coisas dentro do templo, de ouro, de pérola, de prata, que fazia o templo ser luxuoso. Então, quando fala que os governantes do mundo se tornou rico por causa da sua vida luxuosa, está falando que os governantes que vendia para o templo, né? O pessoal comprava para enfeitar o templo. Vamos ver mais palavras. Então eu vi outra voz chamando do céu: sai dela, meu povo, não tomem parte nos seus pecados, senão vocês serão castigados juntamente com ela. Vi outra voz que dizia: sai dela, meu povo. Tinha um anjo que ele veio, que a terra se tornou brilhosa, né? Agora outra voz do céu dizia: sai dela, meu povo, para que vocês não tomem, não participe do pecado dela, não participe do pecado dela. Quem era que Deus estava falando? Sai dela, meu povo, para que vocês não participem do pecado dela. Vamos ler mais para a gente entender. Castigado juntamente com ela. Para não ser castigado junto com ela. Deus está falando, sai dela, meu povo. Deus falou essa passagem. Tem quantos anos que essa passagem está aqui na Bíblia, que é Apocalipse 18. Apocalipse 18. Tem quantos anos? Tem 2000 anos que essa passagem está aqui. E Deus estava mostrando isso para quem? Para João. Quem foi que escreveu essa palavra aqui? João. Sai dela, meu povo. Naquele tempo, Deus já estava mandando o povo sair de dentro da igreja. Porque naquele tempo era igreja ainda. Quando Cristo veio, a igreja ainda estava em pé. Então Deus estava falando para o povo dele sair de dentro da igreja para que não participasse do pecado da igreja e nem caísse sobre eles as pragas, né? Não caísse sobre eles as pragas, porque se ficasse dentro do templo, Deus ia mandar a praga e a praga ia cair daqueles que estavam dentro do templo, né? Dos desobedientes que começava e o próprio povo de Deus. Hoje, essa palavra sai dela, meu povo, Deus está falando com nós também. A Babilônia é quem? A Babilônia caiu a grande Babilônia. A Babilônia é o templo. Era o templo lá em Israel. Toda a cidade de Israel era Babilônia e a igreja estava concluído, que era a Babilônia. No final da palavra, vocês vão entender quem é, que a Babilônia era o templo também. Era a cidade e era o templo. E hoje,
as Babilônia também significa também as congregação. O jeito que Deus falou, sai dela, povo meu, 2000 anos atrás, com aquele povo estava dentro da Babilônia, dentro da congregação, dentro da igreja, Deus fala com nós também, para que não caia em vocês os pecados e não lhe corra as pragas. Agora as pragas estão caindo hoje. Hoje a gente viu quantos lugares teve a terra tremeu e quantas pessoas foram mortas hoje, soterradas com aqueles tremor de terra. Aí estão dizendo, muitos falam que é final de tempo. Não, pastor. Não diácono nem presbítero. Todo mundo que lê a Bíblia diz que é final de tempo. Não é. Deus fala, sai dela, povo meu, para que também as pragas não caiam em vocês. Vocês estão saindo dentro das congregações? E como é que vocês querem que as pragas parem de cair? Deus não vai parar de mandar praga, não. Deus vai continuar mandando praga. Não é final de tempo, não. Se vocês começarem a obedecer a Deus, começar a sair de dentro das congregações, vocês vão ver as pragas começar a parar de cair. É só obedecer a Deus. Agora não obedece. Deus está falando, sai dela, povo meu. Para quando as pragas caírem, não atingir vocês. Né? Vocês saem dentro da congregação, não. E ainda vou lhe dizer outra coisa. Pastor e diácono, presbítero, todo mundo está dentro da congregação. Quem não quer obedecer a Deus, não vai dizer que é final de tempo, não, que não é. E é esse sangue desse povo, das pragas que está caindo e está matando meio mundo de gente, esse sangue vai ser cobrado das mãos de vocês. Quem vai cobrar esse sangue das mãos de vocês é o próprio Deus. Porque Ele está falando, sai dela, meu povo, vocês não saem, não? Então Deus manda as pragas. E o povo que está morrendo, morde as pragas, o sangue desse povo é da mão de vocês que vai ser cobrado. Deixa vocês só descer a sepultura e ter um encontro com Deus, para vocês verem o que vocês vão ouvir da boca de Deus. Não vai ser bom. Tá? E nem vai ser fácil. Vamos mais, palavra. Versículo 5 do capítulo 18. Porque os pecados da Babilônia se amontoaram até o céu, e Deus está pronto para julgá-la pelos seus crimes. O pecado da Babilônia montuou em teus céus, e Deus está pronto para julgar por os seus crimes. Olha que a Babilônia tem muito crime. Olha a palavra de Deus falando aqui. A Babilônia, ela tem muito crime, né? E Deus estava passando já 2000 anos atrás, quando fala que Deus ia julgar pelos seus crimes, Ele já julgou. Já julgou tanto que a cidade de Israel foi toda destruída no ano 70, né? Começou mais ou menos no ano 63 e foi inteiro no ano 70. E a cidade de Israel foi toda destruída, a igreja foi destruída, até hoje no templo não foi nunca mais levantado o templo, não. Está lá uma mesquita. Quando Cristo fala que se tornou morada de demônio, meus ouvintes, meus irmãos, puxa hoje quem é o dono que construiu a mesquita, e puxa hoje quem estão dentro da mesquita ali adorando outro Deus que não é o nosso. Vocês puxa que não se tornou morada de demônio mesmo? Se tornou morada de demônio mesmo, se tornou morada de todos de animais, né, e aves impuras. Porque quem está lá hoje adorando, quem construiu a mesquita e quem está lá hoje adorando é quem? Os muçulmanos. É que está lá, que é um povo contra os princípios de Deus, que eles não gostam de Deus. É tanto que tem muita gente morrendo e quem mata é eles, porque os que vêm adorar a Deus, eles matam, porque não estão adorando e fazendo a vontade deles, estão fazendo a vontade de Deus. É por isso que hoje morre ainda muita gente ainda, porque Deus deu permissão para eles fazer o templo, para ninguém construir mais templo, não. Vamos ver mais palavras. Versículo 3 do capítulo 18 de Apocalipse.
faça com ela como ela tem feito com vocês, e mais, dei o dobro do castigo por todas as suas más obras. Faça com ela o que ela tem feito com vocês. Aí Deus está falando daquele povo que vivia dentro da igreja, que era o povo que estava lá, né? Que era o sacerdote, que foi contra Cristo, que foi todos aqueles, os romanos, que foi contra Cristo, né? Os fariseus, que foi contra a Cristo. Então Deus está falando o quê? Muito sangue do povo de Cristo foi derramado foi derramado dentro da congregação mesmo, que foi o de Zacarias. E o sangue de Cristo, quem matava era esse povo que vivia dentro da igreja, dizendo que estava fazendo a vontade do Pai e estava contra Deus, né? Então Deus está falando aqui, faça com ela o que ela fez com vocês, dê para ela 2 vezes mais do que ela deu para vocês. Vamos ver mais palavras. Ela preparou muitas taças de desgraça para os outros. Ela preparou muitas taças de desgraça. Meus ouvintes e meus irmãos, preste muita atenção nessa palavra. Aqui está falando que essa mulher, né, ela preparou muitas taças de desgraça. A gente vai entrar numa passagem que é onde vem a mulher montada na besta com a taça na mão. Preste muita atenção para vocês começarem a entender a palavra da Bíblia que nós estamos trazendo hoje, né? Então vamos ver mais palavras. E deles 2 vezes, tanto ela tem vivido no luxo e no prazer. Dê para ela 2 vezes mais, porque ela tem vivido no luxo e no prazer. Quem era que vivia no luxo, que dentro da igreja de Israel era um luxo muito grande. Puxa hoje no Google para vocês verem como era a igreja de Israel, que era muito luxo, né, que ela tinha e muita riqueza. Vamos ver. Agora dele igual quantidade de tormento e tristeza, ela se vangloria dizendo, eu sou rainha. Dê para ela muita quantidade de tormento e tristeza, mas ela se gloria. Se vangloria. Ela é quem? É a mulher. Meus ouvintes e meus irmãos, dentro de Apocalipse tem 2 mulheres. Uma é Maria, que é aquela que fala que eu vi um sinal no céu, uma mulher vestida do sol com a coroa de 12 estrelas na cabeça. Essa é Maria, é 2 mulheres. A outra mulher é a igreja, tá? Eu tô explicando para vocês entenderem essa passagem que nós estamos trazendo. Dizendo, eu sou rainha. No meu trono não sou uma viúva desprezada. Nunca provarei o pranto. Eu sou rainha. Do meu trono nunca fui viúva. Nunca provarei, né? Nunca provarei. Vamos ver mais palavras. Nunca provarei o pranto. Nunca provarei o pranto. Era o tempo. A gente fala que era o tempo, porque o tempo lá em Israel não existe mais. Tem só essa mesquita que nós estamos te explicando. Então, ela dizia que ela nunca provaria do sofrimento, né? E ela não era viúva. Claro que não era. Todo mundo vivia dentro dela. Como é que ela era viúva? Não era, tá? Vamos ver mais palavras. Portanto, as tristezas da morte, do pranto e da fome alcançarão num único dia. A tristeza. Aqui
quem já está falando já é o próprio Deus. Portanto, a tristeza a tristeza da morte e do pranto. A tristeza da morte e do pranto e da fome alcançaria num único dia. Em um único dia, tá? Aqui já é Deus que está passando para ela que a tristeza da morte, do pranto e da fome alcançaria ela em um só dia. Meus ouvintes, puxa no Google para vocês verem o que aconteceu em Israel, que tudo isso que nós estamos trazendo aqui em Apocalipse 18 não aconteceu lá dentro de Israel, que não solou lá dentro de Israel, que a própria igreja foi incendiada por Tito. Puxa aí no Google para vocês verem que essa palavra que nós estamos trazendo já aconteceu, tá? Vamos mais. Num único dia, e ela será completamente devorada pelo fogo, porque o Senhor que a julga é poderoso. Em um só dia, num único dia, ela será devorada pelo fogo, porque o Senhor que lhe julga é poderoso. Agora vê, meus ouvintes, que esse templo que nós estamos trazendo aqui, quando pegou fogo em Israel, que esse templo ele não foi devorado, não foi queimado todinho, não foi pelo fogo. Vê aí que essa palavra que nós estamos trazendo, caiu a grande Babilônia, que não é esse templo. É só vocês parar para prestar atenção, palavra por palavra, letra por letra, né? Símbolo por símbolo, que vocês vão entender que nós estamos trazendo a Babilônia, foi dentro de Israel que aconteceu. A Babilônia foi Israel, quando foi queimado, foi destruído no ano 70, né? E o templo foi todo queimado. Puxa no Google, vê como foi o templo de Israel, como foi que ficou depois que o fogo botaram o fogo dentro do templo, que queimou tudinho. Vamos ver. E os reis da terra que participaram dos seus atos imorais dela e desfrutaram os seus favores. Os reis, nós já vamos entrar agora na parte de reis que participaram dos atos imorais dela, né? Quero falar para meus irmãos, se fala é o templo, porque era o povo que habitava dentro do templo, tá, meus ouvintes, meus irmãos? Era aquele povo, tudo que eles faziam. Agora a gente vamos passar para vocês o que era que eles vendiam, né? O que era que eles faziam com a idolatria, que fez o templo ficar o quê? O templo virar, Deus não agradar mais do templo, porque profanaram o templo e Deus não se agradou mais. Mas quem foi que profanou o templo? Homem, mulher, adolescente, jovem, ser humano, né? Que profana o templo é ser humano, não é outra coisa, né? Vamos ver mais palavras. Que participaram dos seus atos imorais dela e desfrutaram dos seus favores. Participaram dos atos imorais dela e participaram dos seus favores. Disputaram os seus favores. Vamos ver. Chorarão e lamentarão por ela quando virem a fumaça subir dos restos carbonizados. Chorarão e lamentarão por ela, né? É os homens. Chorarão e se lamentarão por ela quando vê a fumaça subir daquele tempo do restante carbonizado. O que é carbonizado? Incendiada, pegada a fogo, né? Quando eles viram a igreja, o templo pegado fogo, aquela fumaça subindo e era do templo,
era da igreja, eles começaram o quê? Chorar e se alimentar, né? Lamentar, se lamentar de ver o templo pegando fogo. Vamos ver mais palavras. Eles ficaram à distância, tremendo de medo, e clamando, ai da grande Babilônia, ai da Babilônia, aquela grande cidade. Em apenas 1 hora, a sua condenação caiu sobre ela. Eles ficaram de longe, né? E tremendo de medo. E aí eles foram o quê? Falando, ai, ai, daquela grande cidade da Babilônia. Você está vendo, meus ouvintes, que nós estamos trazendo? Da grande cidade Babilônia. Era Israel todo que Deus já tinha como Babilônia. Mode as profanação, mode as coisas que o povo fazia que não agradava a Deus. O rei fazia que não agradava a Deus, né? O sacerdote, todo aquele povo fazia que não agradava a Deus. Então, o que é que os mercadores que vendiam para aquela cidade estão dizendo? Ai, ai, daquela grande cidade, a Babilônia. É a Babilônia. Vamos lá. Em apenas 1 hora, sua condenação caiu sobre ela. Apenas 1 hora, a sua condenação caiu sobre ela. Apenas 1 hora. Quando começou a tribulação lá dentro de Israel, aí botaram o quê? Jogaram um tição, um tição de fogo lá dentro do templo, e o templo ganhou fogo. Foi 1 hora, apenas 1 hora. Apenas 1 hora o fogo começou lá dentro dela. E apenas 1 hora? Apenas 1 hora, a condenação caiu dela. Sobre ela. A condenação caiu sobre ela. Apenas 1 hora. Foi 1 hora mesmo. Apenas 1 hora a condenação pegou e queimou o templo. Versículo 11. Os comerciantes da terra chorarão e se lamentarão por causa dela, porque não Os comerciantes da terra chorarão e lamentarão por causa dela. Porque não restou ninguém para comprar as suas mercadorias. Porque não restou ninguém para comprar as suas mercadorias. Israel, não restou ninguém em Israel na tribulação para comprar as mercadorias dos comerciantes, porque ele saía de fora para ir vender as coisas dele dentro de Israel, era de fora. É por isso que fala que a mulher estava sentada entre 7 cabeças e 10 chifres. As 7 cabeças eram cidades que ficavam o quê? Ao redor de Israel, né? Significa 2 coisas. As 7 cabeças significa cidade que estava ao redor de Israel, e 7 cabeças significa 7 impérios, 7 homens, 7 reis, que um ia ser escolhido para ser o falso Cristo. É isso o significado dessa palavra de 7 cabeças. Significa 7 países, 7 lugares, e significa também 7 reis, 7 países, que no meio desses homens ia escolher um para ser o falso Cristo. E foi o que aconteceu. E as 10 cabeças eram 10 chifres, que eram os 10 dedos da estátua de Nabucodonosor, os 10 chifres também de Apocalipse, e 10 reis que ia dar autoridade para a besta governar. Isso já está para trás, meus ouvintes, meus irmãos. Ninguém comprava o seu ouro, prata, pedras preciosas, pérola e linho fino. Preste muita atenção. Ouro, prata, pedra preciosa, pérola e linho fino. Vai prestando muita atenção o que era que esse povo vendia lá para Israel, que era os comerciantes, hein? Da Babilônia, hein? Vendia para a Babilônia. Linho fino, seda de púrpura e escarlate. Linho fino, seda de púrpura e
e escarlate. É que eles vendiam, comerciante, que vendia dentro de Israel. E essas coisas eram compradas para o templo. Toda espécie de madeira perfumada e artigo de marfim, muitas esculturas de madeira preciosa. Muitas madeira perfumada e tipo madeira de marfim. E muitas esculturas. Vendia escultura, comprava as esculturas para botar dentro do templo, que era a conta. Você sabe o que é escultura, né? Escultura de madeira, bronze, ferro madeira, bronze, ferro e mármore. Era escultura de madeira, de ferro e de mármore. Era comprado essas esculturas para botar dentro do templo. E Deus era contra as esculturas, né? Foi por isso que é chamada de Babilônia o templo. É Babilônia, Israel e o templo. Versículo 13. Canela, perfumes, incenso, endro e bálsamo. Canela, perfume, incenso, endros bálsamo e bálsamo. O endro e o bálsamo, meus ouvintes e meus irmãos, era umas folhas que se via para remédio. Era uma erva que se via para remédio. Eles usavam essas ervas para cura de enfermidade. Então, eles compravam para usar como remédio, para curar a enfermidade dele lá de Israel, tá? Continuando no versículo 13. Vinho, azeite de oliva e farinha fina. Vinho, azeite de oliva, farinha fina. Tudo isso os mercadores vendiam, né, para aquele povo dentro de Israel. E era comprado também para levar para o templo. Trigo, gado, ovelha, cavalos. Trigo, gado, ovelha, cavalos e carruagem, escravos e até almas humanas. Olha aí, meus ouvintes e meus irmãos, preste muita atenção nessa palavra. Eles vendiam carruagem, né, escravo, e vendiam até alma de homem. Meus ouvintes, não é fácil não. Por isso que Cristo, quando veio, ele derrubou o templo, porque o que o povo fazia dentro do templo era uma profanação sem limite. O pecado comia solto dentro do templo, prostituição também, adultério também, meus ouvintes, meus irmãos. Tudo isso eles faziam dentro do templo, né? E também a idolatria, comia solto também, e idolatra. Eles idolatravam também outros ídolos. Aí idolatrava também escultura, que eles compravam e levavam para dentro do templo. Então foi por isso que Deus não agradou mais e derrubou. Então a Babilônia que nós estamos trazendo para vocês, foi a Babilônia, foi Israel, e a Babilônia que caiu, a grande Babilônia, foi o templo. Então todo mundo que está dentro de umas casas de oração dizendo que é templo, é Babilônia sim, meus ouvintes. Sai dela, povo meu, para que não lhe corra o pecado deles e não caia sobre vocês as pragas. Sai dela, povo meu, sai das Babilônias, povo meu. Saia das prostitutas, porque essa mulher também ela é chamada por prostituta também. A gente vamos ler uma palavra nesse instante, que é chamada as congregações também de prostituta também, de Babilônia e de prostituta. O que nós estamos trazendo para vocês, nós vamos provar dentro da Bíblia, que essa palavra é falada pela boca de Deus, não é pura nossa não. Nós só repite o que está aqui na palavra. Vamos ver mais palavras. Versículo 14. Todas as coisas extravagantes de que vocês gostavam tanto já se acabaram. Todas as coisas
extravagante que vocês gostavam tanto já se acabaram, e se acabou mesmo. Olha para o templo lá, para vocês verem que o templo está no chão, que está no lugar do templo é uma mesquita, daquele povo que é contra todos os princípios de Deus, que não gosta de Deus, rejeita Deus, mata o povo de Deus, porque vê o povo de Deus adorando a Deus, e eles é contra, eles pegam lá, vai lá e mata o povo de Deus, né? Então ele rejeita, então tudo se acabou mesmo, essa palavra aqui tá certinha, jamais vai ter tempo no lugar da mesquita, jamais Deus vai deixar derrubarem a mesquita para fazer o templo, e se derrubarem a mesquita, Deus impede. Deus põe um impedimento tão grande que ele não continua mais fazendo a Babilônia, não. Nunca mais essa Babilônia vai ser erguida, não, meus ouvintes. Nunca mais. Eu vejo o povo adventista dizer que a Babilônia é lá onde está o Papa, no Vaticano. Lá sim, lá também já é o quê? É uma Babilônia sim, é uma prostituição sim, é uma Babilônia sim. Mas não é essa Babilônia que fala na Bíblia aqui que caiu a grande Babilônia, não. A mãe das prostitutas é a que caiu, lá em Israel, que é a mãe da prostituta. No caso, o Vaticano é uma prostituta, é uma Babilônia, é uma prostituta sim, que a mãe da prostituta caiu, ela é as filhas, não é nada que vai cair do Vaticano, do Papa, vai cair, não. A que caiu foi a de Israel, a prostituta grande, que é a Babilônia. Grande é a de Israel. Quando Deus mandou fazer, era um templo, ele habitava lá. Mas o que foi que os homens fez? Tirou Deus de dentro de templo e levou todo o pecado. E Deus não se agradou mais e derrubou o templo. E não vai ter mais templo, o templo somos nós. Vamos ver mais palavras. Chorarão eles todos os luxos elegantes e o esplendor que vocês apresentavam nunca mais será seu outra vez. Chorarão eles por causa do luxo? Né? Chorarão todo eles. Todo luxo elegante. Chorarão eles por causa de todo luxo elegante. Chorarão eles. Chorava, né? Não vão chorar mais, não estão chorando. Chorava eles por causa de todo luxo elegante. Olha, o tempo era muito luxuoso, era muito elegante. Tinha muita coisa bonita dentro do templo. As pérolas, os ouro, né? As pratas, os diamantes, era muita coisa bonita que tinha dentro do templo. As taças, era tudo linda, bonito que tinha dentro do templo. E o esplendor que vocês apresentavam nunca mais será seu outra vez. Foram-se para sempre. O resplendor que vocês representavam nunca mais será seu outra vez, foi para sempre. Vocês estão vendo, meus ouvintes, meus irmãos, o resplendor que vocês apresentavam nunca mais será seu outra vez, foram para sempre. A igreja foi para sempre, nunca mais vai ter igreja. A igreja resplendor apreciava. Nunca mais. O resplendor que eles preciavam dentro do templo. O resplendor que eles preciavam, as coisas boas, as coisas bonitas que tinha lá dentro do templo. Se foi, nunca mais vai voltar. Não vai ter. Sabe por que nós estamos trazendo essa palavra de Apocalipse? Tudo isso já aconteceu. Meus irmãos, meus ouvintes, prestem muita atenção. Quando chega nessa passagem de Apocalipse, já acabou a tribulação, aí entra Apocalipse 19, que vem a vinda de Deus. Se isso tudo já aconteceu, a vinda de Deus não, meus ouvintes, fala aí pra mim, fala pra mim aí se isso tudo, essa passagem de Apocalipse 18, tudo isso já aconteceu. Vocês acham que a vinda de Cristo ainda não veio? Você acha ainda que aconteceu o Apocalipse? Está pegado 18, Apocalipse 18, está pegado a página 19, que é a vinda do Senhor Deus. Apocalipse 18 aconteceu tudinho. Nós estamos trazendo para você quem é a Babilônia, né? E vocês acham que terminou a tribulação, porque quando termina a
que a Babilônia, quando termina a passagem da Bíblia 18, acabou a tribulação aqui. O restante que era para cair só foi o tempo. Quando o tempo caiu, acabou a tribulação. E vocês acham que no final da tribulação Cristo não voltou? Voltou, meus ouvintes. Tudo que tem dentro das congregações é mentira. O povo anda mentindo 24 horas para vocês não abandonar as congregações. Sai dela, povo meu. E eles têm uma prática de segurar vocês. Sabe como eu vou explicar para vocês a prática do homem? Segurar vocês dentro da congregação é dando cargo. É dando cargo para vocês, meus ouvintes, meus irmãos. Preste muita atenção, principalmente se você for uma boa, pagar o dízimo certinho, devolver o dízimo certinho e dar a oferta certinha. Se tu fazer isso, devolver o dízimo e dar as ofertas certinhas, não faltar nem um mês, eles vão te dar um cargo em cima do outro, para não perder vocês, meus ouvintes, meus irmãos. É a forma desses homens prisionar você dentro da congregação, é dando cargo, dizendo que você está trabalhando para Deus, mas você não está trabalhando para Deus, não. Nós não somos empregados de Deus, nós somos filhos. Filho, meus ouvintes, não é empregado, não. Nos filhos, não tem nada de trabalhar para Deus, não. Nós trabalhamos para Deus se nós fossemos empregados de Deus, mas Deus, ele nos tem como filho dele. Então você se torna empregado do homem, meus ouvintes, meus irmãos. É assim que ele prisiona vocês, é dando cargo, e ele caça qualquer coisinha para dar para vocês aí, para vocês não saírem dentro das congregações. Acorda, povo! Vocês não estão trabalhando para Deus, não. Vocês não é empregado de Deus, não. Vocês é filho. Porque tem que estar dentro de uma congregação recebendo cargo. Sai dessa, povo! Sai dela, povo meu! Ouça a voz de Deus, por isso que as pragas estão caindo e vai ser cobrado nas mãos dos pastores, nas mãos dos diáconos, nas mãos dos presbíteros, nas mãos de todos aqueles que estão temando com Deus. Né? Vai ser cobrado esse sangue vai ser cobrado nas mãos de vocês, tá? Hoje, meus ouvintes, a gente terminamos aqui uma parte, mas eu peço para vocês, nós vamos fazer 2 vídeos, tem a parte 1, que nós terminamos agora, e vai ter a parte 2, para vocês entenderem essa palavra de Apocalipse 18, puxa e vê a parte 1 e vê a parte 2, meus ouvintes. Vocês puxam para não ser mais enganados por esses homens. Vocês vão, ver a parte 1, ver a parte 2, ver os 2 vídeos, que vocês vão entender de uma forma que vocês vão saber que nada disso vai acontecer mais, que já está para trás. Vão saber quem é a Babilônia, vão saber quem foi os mercadores, vai saber de tudo. Tá? E aí eu paro aqui, fique com Deus. Agora nós vamos começar o da parte 2, tá bom? Fique com Deus, Deus abençoe a vocês.